Entendo que tudo isso é beleza filosófica a ser investigada, pensamento estético a ser praticado, processo de formação a ser constituído. Sutilezas despertam o contato. É através dessas sutilezas que os corpos se aproximam, como surge e se desenvolve a dança. E é na dança como se acaba por extrapolar relações do tipo meu corpo e o que me toca, relações de propriedade. Pois aqui o que conta é menos o eu na dança, menos uma performance da dança definida pelo domínio do plano técnico, menos uma competência técnica de apropriação e reinterpretação do discurso coreográfico. Em contato e improvisação, a técnica não predetermina o valor estético de uma dança, assim como a forma do corpo não predetermina o bailarino. Não há um modelo de corpo como pré-requisito para a dança. Para dizer com Múcio, o corpo do contato e improvisação é um corpo qualquer, um corpo sem atributos. O conjunto mínimo de movimentos desejáveis a ser aprendidos para se dançar não define as qualidades intensivas da mesma. Essas qualidades se referem a um espaço de experimentações que os bailarinos são capazes de sustentar com o próprio corpo. Um entre dois, uma rede de circulações de afetos. Rastejamos uma escuta pela superfície. Escuta de pele, que se dobra a tímpano, que se dobra a papila, que se dobra a timbre. Origami do tempo, unha, pelo, língua, corrimão. Cardumes de vírus eclodem pelos poros, se besuntam com sal, por superfícies pré-silábicas. Nem peso, nem pressa, nem pensamento. Só um ir, com decoro. Deleuze diz que a arte começa com um desenho de território, um canto, um gesto, uma voz. José Gil diz que a dança começa com o desequilíbrio de um bailarino, um gesto, um espaço, um infinito. Steve Paxton diz que o contato e improvisação começa com a viagem de consciência pelo corpo inteiro, uma consciência inconsistente. Essa viagem desenha um mapa do corpo, um mapa do tipo que não se reflete no espelho, mas uma topografia das linhas, limiares e trajetos da energia circulante. Uma espécie de consciência interna, sobre a qual o reflexo externo pode pouco. É ela que orienta os deslocamentos dos bailarinos em contato, sem que eles necessitem a vigilância externa do espelho. Essa consciência interna é ativada, desenvolvida por uma prática em especial, a small dance ou pequena dança. Essa prática do contato e improvisação consta em observar o movimento do próprio corpo no ato de estar em pé, parado, movendo-se no mesmo lugar. A observação do movimento não é dirigida, move-se com os próprios movimentos, tensões, distensões. A pequena dança prepara no interior do corpo uma sensibilidade para os micromovimentos que permitem ficar erguido. Essa sensibilidade amplia a capacidade de movimentos do dançarino, ao mesmo tempo que a própria consciência é alterada. Ela impregna o corpo e é saturada por ele. Mostra-se a imanência da consciência ao corpo e surge o que José Gil chama de consciência do corpo. O contato e improvisação incorpora uma conversa física entre dois ou mais corpos. Acontece em silêncio ou acompanhada de música. Seja como for, não se dança um ritmo, não se ilustra uma narrativa musical ou de outra ordem dada a priori. Quer dizer, nessa dança não se representa um discurso gestual. A dança promove um espaço a ser habitado e percorrido, encena um campo de investigação conjunto. Nesse espaço, somos convocados a desenvolver, digamos, uma escuta. Não obstante, essa escuta não se dá pela audição, ou não só por ela, como tampouco por um outro sentido específico. É uma percepção cultivada no entre dois, em cada corpo que sustenta o espaço, claro,
mas entre os dois. Já não é o ouvido que escuta, mas uma capacidade de escuta que se espalha por todo o corpo. A pele se apropria de uma propriedade do tímpano, uma variação da pele. O tato é apropriado por uma capacidade de outro sentido. O toque escuta o que faz vibrar nos corpos. Daí aprendemos que a função de cada sentido tem sido estabelecida muito mais pelo que força o sensível a funcionar de determinada maneira que por sua experimentação. Os limites do sensível são também os limites do discurso que o configuram, os limites da experimentação que o definem, atribuem e distribuem suas funções. O contato-improvisação atua diretamente sobre os limites, desorganizando os órgãos do sentido, o sentido dos enunciados e a função da experiência. Ele amplia e potencializa as condições do sensível que encarnamos, pois, como diz belamente Pessoa, somos do tamanho do que vemos. Deleuze esteve atento a uma dimensão da vista mais do que da óptica da pintura. Ele se interessou por uma função tátil ou áptica, que reúne o tato e a vista, como uma reunião do solo com o céu. Nessa dimensão, a percepção é capaz de apalpar com a mirada. Nela, o sensível do corpo procede por um quanto de indeterminação, quando seus limites e especificidades. A percepção do mundo se desnaturaliza. A perspectiva a partir da qual se comunica o mundo se descoordena. Tateia-se na indeterminação do sensível, uma experimentação de corpos para si e no mundo. Tateia-se um procedimento de formação através dos corpos, com e para eles. Nessa dança se transforma o sensível, sua agrimensão, sua regulação, sua distribuição e sua irrigação. Transtorna seu domínio e sua política, o que lhe é próprio e seus critérios de apropriação. Corrompe uma determinada política do sensível. Um rizoma é também uma performance do político. Se dá na imaginação das coisas, do verbo, da imagem, do som, do movimento, heterogeneamente. Palavra, imagem, som, gesto se apelam pelas pontas, pelos meios, tocando multiplicidades que se movem em matilha, que pactuam por rizoma. Se movem pela superfície do plano que imantam em conjunto. Plano de pensamento, pensante e pensado, pista de baile, bailarino e baile. Um pensamento do corpo acontece mediante uma consciência interna do corpo, uma disponibilidade aos liminares da energia em trânsito pelo corpo, a partir dos quais se improvisa uma dança com o outro. Tem a ver com a conquista de um certo tônus, de uma certa cadência, um certo olfato, uma política do inespecífico, uma política do instável. Escuta-se no peso do outro com que se dança a força da gravidade. E a dança torna-se grávida dessa força. Escuta-se o pré-verbal, pequenas percepções, diz o Jasil com Leibniz. Percepções nuas de significado, através das quais os bailarinos conduzem uma dança sem direção, sem função ou utilidade. A ideia de força se materializa nos corpos como sensações. Sensação é de uma ficção. O invisível se manifesta sensível, presencialmente. O encontro desfecha. A dança lhe dá expressão. Como contato entre bailarinos pressiona e associa, momentânea e cineticamente, distintas partes do corpo. Cada um pouco vê o rosto do outro. Não vê suas expressões faciais, o que indicaria o caminho para reencontrar suas próprias reações. Ao não permitir esse reconhecimento, é mais o peso da gravidade e a pressão mútua dos corpos movendo-se fora dos seus próprios eixos que levam a dança, do que o reconhecimento condutor a uma possível moralização dos gestos. Então, a presença do não visível no corpo de baile não oferece um sentido a decifrar ou direção a almejar. Há associações sinestésicas que funcionam mais ou melhor que outras, por onde o gesto vai proliferar.
Homem-Aranha, Peixe-Boi, Baba de Moça. Infrapoderosa e circunstancial, espinosa com febre, encosta fendida na pele esferográfica e uma linha bêbada de horizonte a perpendicular. O corpo era parte da Terra, continha suas evoluções e revoluções, mantinha-nos no plano do instante já, como diria Clarice Lispector, constituía uma ecologia da imanência, para falar com Guattari, um plano para múltiplas vozes, vácuos e ruídos gerados no encontro campal. Quando acontece, pensar é algo imanente à existência de um campo, de relações ao seu espaço-tempo. Pensa-se quando algo perturba, mobiliza o desejo, força a expressão de um problema e a constituição de novas referências. Pensar é dar sentido ao que somos e ao que nos acontece através das experiências que vivemos. Pensar não responde à vontade de transcendência, mas às associações concretas que desenham um terreno investigativo. Daí, no problema, em seu campo, e fala de várias vozes rompantes e grunhidos que anunciam a canção de um rizoma. Daí o pensamento rizomático ser uma ação maior e menor que nós mesmos e nossas vontades. Uma das grandes questões que o contato e improvisação põe em jogo é a interpretação do gesto pré-definido, autorregulado e identificado como uma vontade. Quer dizer, identificado como uma idealização do movimento e arbitrado por um esquema regulador e avaliativo na própria imagem de si. Diante do espelho, somos coagidos a produzir para outros, a reproduzir uma performance do gesto, uma predominância do gosto, uma codificação da imagem. Por isso, esse baile prescinde do espelho e, como ele, de suas coerções da moral que reflete, tal como um rizoma. O contato e a improvisação não imita o mundo, não faz apenas uma imagem sua, opera princípios de mundo na medida que casa o gesto que não é expressado, a dinâmica com repouso. Promove alianças abertas entre política, espaço, corpo, economia, afeto. O contato ou improvisação opera princípios de conexão que não chegam a instaurar uma forma finalizada, mas propõem uma estética sem finalidade. Uma estética para o incerto na composição. Uma estética do hino tributário para a autoposição do experimental. A dinâmica do contato e improvisação é rizomática e não coreográfica. Quer dizer, manifesta a plasticidade de um pensamento do corpo, de seus afetos, limiares, portais e composições. Um pensamento desse tipo é movido por uma géstica praticamente de mundo. Então, podemos perguntar qual a diferença entre coreografia e cartografia dos afetos da dança? Um rizoma, um mapa é assunto de afetos, de performance. Nos dá testemunha disso Marina Abramovic ao longo de sua obra, mas especialmente ao traçar com uma mesa e uma cadeira no MoMA um espaço de encontro com o olhar do outro, de qualquer outro que se dispusesse a habitá-lo. O pulso de cada olhar é assunto da cartografia. Abramovic se dispunha a sentar dia tras dia na cadeira e oferecer sua presença à presença do outro. Número de horas, o local, a posição, a indumentária da performance configuram uma espécie de marcação de coreografia da obra. No entanto, tudo que pode acontecer em cada encontro não está acordado, não pode ser vislumbrado, pois o que pode vir a acontecer é sutil em sua intensidade. Tem a ver com a vivificação do sensível no corpo potencial do pensamento. Talvez do sensível no pensamento do corpo. Nesse sentido, trata-se menos de opor a coreografia à cartografia, mas de produzir uma sensibilidade capaz de oferecer suporte, dar peso ao não visível, ao impermanente. No contato e improvisação, acontece algo parecido. Dança-se ao vivo com a presença do que não cabe, tamanho dos corpos físicos. Assim, como o contato e improvisação tampouco cabe no campo da dança, ou minha experiência com ele tampouco cabe no que chamo do eu. A experiência que tive com esta dança
me faz conviver com sensações de pensamento que, se já havia experimentado, não tinha se manifestado como então, pois reuniam em instantes já aquilo que torpemente enunciamos, como sensível e inteligível, corpo e pensamento. Toda uma ecologia do vivo imanente, a terra, corpo e pensamento, reunia dimensões daquela experiência desmedida. Ela fazia com que tudo isso se misturasse inextricavelmente, mesmo na pele. Assim, dois corpos misturados não formam um sujeito separado de um objeto, um pensamento separado de um corpo. O corpo não era mais um obstáculo que se separava. Que separava o pensamento de si mesmo. Se tornava aquilo que se mergulhava, ou deve se mergulhar, para atingir o impensado, para atingir uma zona de indeterminação da vontade, para atingir o que força a desregulação da perspectiva, para atingir uma experiência que não cabe em si. Por isso, a necessidade da cartografia, de uma forma de recolha dessas misturas, mergulhos e descabidas. Produzir um dispositivo para se pôr em acontecimento. Esse é o método cartográfico que procede rizomaticamente. Ele se refere a uma pragmática a ser constituída, a ser exercitada. Como dizem os autores de Rizoma, para lograr o múltiplo, há que se constituir um método capaz de fazê-lo. Ele não está dado. Nem quando já o praticamos. Se necessita voltar a ele, trabalhar sobre ele, pois a matéria da qual se faz o afeto... Pois a matéria da qual se faz é o afeto, modificação de potência, impermanência. Pôr-se em acontecimento tem a ver com deixar-se habitar pelo desejo, assumir a potência em ato que nos constitui. Algo como dançar, contato, improvisação. Para se mapear o desejo, é necessário configurar um artefato capaz de apreender as forças políticas, sociais, culturais, com as quais se produz um gosto e uma atitude para o mundo. Associar rizomaticamente vozes, gestos, cores, candências, grunhidos, é necessário para configurar um campo de provas, sem dúvida, mas também um campo de referências com critérios de ação. Trata-se de um cuidado para consigo, uma escuta da força do desejo atuando em si. A todo esse labor podemos chamar processo de formação, uma prática experiencial favorecida pelo método cartográfico que vai muito além do campo da educação. Trata-se de uma prática expandida sobre o nosso cotidiano, voltada para a força do que nos acontece, quer dizer, voltada para a plasticidade dos modos de produção e cultivo dos campos de prova e referência. É justo a constância instável desse trabalho e do artefato que lhe é necessário, como pode-se chegar a criar novos enunciados, novas performances, novas sensibilidades. Deleuze nos fala de uma qualidade da atenção que se constitui em um território animal, através de um estado de presença. Fala-nos de um estado da atenção para a mobilidade em um território. Não se interessa realmente por indivíduos formados e pré-existentes, né? Homem, animal, mas pelos movimentos constitutivos dos quais eles emergem. Nesse sentido, o estado de alerta e presença em um território implica uma atenção ao que acontece o tempo todo.
Aquilo que ameaça nossa circunstância implica riscos no que fazemos e favorece o que não sabemos. Leva-nos à beira do hábito. Leva-nos à beira do corpo que somos. Nesse sentido, se a educação tem uma tarefa, né, como tantas tarefas os autores gostam de pensar, né, para a cultura e tal, ela é, ou ela seria, ensinar a experimentar. Do peso, escalo as vértebras da parede móvel, os olhos nas mãos. O chão fora de eixo, peito com peito subimos, plexo e nexo deslizamos. Tudo talha no instante. Corpo invertebrado em conjunto, lesma, equilibrista, libélula, molusco, corpo de latência. Plano no sentido fora do sentido, sem ancestro, sem escala, sem esquema. Apenas uma pista de baile para o tudo. Eu quero agradecer, né, aos colegas e alunos que fizeram essa participação, a professora Flávia, que veio lá da faculdade de dança, mas que não se sentiu com vontade, né? Que é isso também, é o momento que tu está disponível para dançar. E agradecer a escuta atenta de todos vocês. Obrigada. Lá pro fundo, tá ligado? Boa, boa. Eu não sei. Sei. Sim, aqui é que tu pode ir, por exemplo, os professores não têm certificado. Tem, igual tem papel higiênico, aqui no final. Ai, que deu. Banheiro. A Santa sabe onde é o Vai dar intervalo? Não. O pessoal vai sair no banheiro só. Não é intervalo. Não é intervalo. Tá quente. Eu só tá falando que tá quente. Tá. Já tá bem fresco agora. Tô sentindo o jogo. Hã? Já ligaram. Vamos sair agora.